Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Pois é, eu, Rosilane, estou aqui para matar saudades, né? Infelizmente, a querida Gabi não está muito bem de saúde, mas como somos companheiras de missão, uma segurando a outra, ajudando a outra, eis-me aqui para passar essa manhã com você. Que alegria, não é? Que a vontade de Deus conduza a nossa vida, conduza o nosso dia e conduza a nossa semana. E como foi esse final de semana? Foi bom? O meu foi ótimo, graças a Deus. Estivemos aqui em missão na casa aqui de evangelização da Canção Nova em Belo Horizonte, com uma vigília maravilhosa, esteve com bastante gente, graças a Deus. Pois é, hoje vamos falar de um tema um pouco delicado, mas de muita importância para todos nós, para você que é mãe, para você que é avó, para você que é tia, que é educação sexual aos filhos. E de forma especial aos filhos adolescentes, né? Ou pré-adolescentes que já começam a perguntar, a questionar como que é isso, as coisas que aprende dos colegas. Mas para falar comigo sobre este tema, está aqui, gente, a Roneida Gontijo Couto, que é psicopedagoga. Bem-vinda mais uma vez no Manhã Viva. A querida amiga Amanda Freitas, né, Amanda, que está sempre aqui com seus doces maravilhosos. Hoje também vai partilhar como mãe de adolescente. Vive e partilha essa realidade, né? A Vânia Rezende, bem-vinda aqui no Manhã Viva, artesã. Daqui a pouquinho vai estar ensinando pra gente o jogo da velha de biscuit. Bem bacaninha ali, gente. Mas antes de eu sentar ali para conversar, eu quero trazer um pedaço aqui de um trecho que São João Paulo II, ele diz na exortação apostólica Familiares Consórcios sobre a função da família cristã no mundo de hoje. Perante uma cultura que banaliza em grande parte a sexualidade humana, porque a interpreta e a vive de maneira redutiva, empobrecida, relacionando-a unicamente ao corpo e ao prazer egoístico, o serviço educativo dos pais deve visar firmemente uma cultura sexual que seja verdadeiramente e plenamente pessoal. A sexualidade, de fato, é uma riqueza de toda pessoa. Corpo, sensibilidade e alma, e manifesta o seu íntimo significado ao levar a pessoa para o dom de si ao amor. Olha que interessante, e como o nosso mundo tem banalizado a sexualidade. Mas eu chegando aqui, gente, olha a mesa do café da manhã, preparada aqui pelas nossas produtoras aqui, gente, carinhosamente arrumou pra gente conversar aqui, um bate-papo gostoso. Bom dia, bem-vindas mais uma vez. Vocês devem já ter encontrado essa situação com os filhos de vocês, né? Perguntar sobre a sexualidade. E como que vocês têm lidado? Como que começa a ser esse bate-papo? Começo perguntando com a Roneida, como explorar, né? Como definir, como chegar para conversar com o filho sobre isso? Sim, olha só, eu acho muito interessante, né, esse momento, quando se tem essa dúvida, né, quando começar. Se a gente for refletir, né, pensar realmente, quando começar a falar com os nossos filhos sobre sexo, sobre a sexualidade. E aí é uma questão que eu gostaria de colocar para vocês refletirem. Será que essa sexualidade ela começa na adolescência, realmente essa educação, ou nós podemos começar antes ainda? A educação sexual começa quando a criança ainda está na barriga da mamãe. Olha só. A gente não imagina cedo, isso. Né? Quando a gente descobre o sexo da criança, vocês já perceberam que a atitude, até a voz, nossa, fica diferente quando a gente vai conversar com uma menina e quando vai conversar com um menino na barriga. Então, quer dizer, com a menina, a fala é mais baixa, é mais singela, é uma forma mais delicada de conversar. Já com o menino, já é uma forma diferente, né, que os pais têm. Então, assim, a gente já percebe logo nesse momento. E ao nascer, o médico, a enfermeira que pega. Então, já é de uma forma diferente. Olha, nasceu o meninão aqui, aí quando nasce uma menininha, nossa, que gracinha, olha, uma princesinha chegando. Então já se começa as formas de lidar com os filhos, já começa logo ao nascimento, né? E aí depois a gente vem percebendo o quê? Aos 2 anos de idade, a criança já começa também
a ter o prazer. Seria o quê? Até o próprio prazer no controle do corpinho, né? Porque antes ela nem se identificava como um ser diferenciado. É a partir de 1 aninho para frente é que ela começa a perceber que ela é um serzinho e que ela está ali nesse mundo para aprender e para vivenciar, né? Ela vai encontrando as diferenças, né? Exatamente. Então, nesses 2 aninhos, ela começa a perceber que ela já tem um controle até de fazer o xixi, o cocô dela. Então, ela começa também a ter prazer nisso e a perceber que ela tem um autocontrole do corpinho. Começa o quê nesse momento? Ela conhecer a ter as descobertas do prazer do corpo. Só que isso, se a gente for pensar, não é a questão da sexualidade, que é uma sexualidade já da adolescência. É simplesmente o prazer das descobertas. Então ela começa ali... Ele começa a se tocar, conhecer a mão, o pezinho. Exatamente. No início era só o prazer oral, né? Que era colocar as coisinhas na boca, os objetos, o pezinho, a mãozinha. Depois vem para esse momento de novas descobertas. E aí, por volta dos 4 anos, mais ou menos, a criança começa a descobrir as diferenças, menino e menina, né? O menino tem o pênis e ela tem a vagina. Ela ainda não sabe nomear. E aí começam as perguntas. Que eu acho que é no momento das dúvidas, quando a gente faz a pergunta assim, como conversar com os filhos na adolescência, quando eles começam a ficar adolescentes. Não, com 4 aninhos a criança já começa a perguntar, mamãe, por que ele tem o pênis e eu não tenho? Ainda não se usa a palavra, mas ela acha que é algo diferente. E ali naquele momento já é uma educação sexual que você está dando para os filhos. Então, para que se torne, né, algo leve para o filho e para a filha, porque se for deixar, aí vai ficar naquele mistério, o desconhecido, e ele acaba indo aprender aonde? Em outros lugares. Exatamente. E às vezes de uma forma inadequada. E aí é importante os pais ficarem atentos para ir de uma forma tranquila, de acordo com a necessidade da criança. A criança, ela não quer uma aula de sexualidade ali quando ela é criança, né? Quando ela é mais novinha. Ela não precisa disso, ela precisa de respostas simples. A gente não precisa de ficar preocupada em ter que explicar minuciosamente aquela pergunta dela. Às vezes com, mamãe, de onde eu vim? Simplesmente falar, filha, do amor do papai e da mamãe. Né? E aí depois aquilo, com o passar do tempo, é uma evolução natural que vai acontecendo com a criança. Ela vai aos poucos querendo ter mais informações. Né? Então, se a gente for pensar, essas informações têm que ser dadas gradualmente, de uma forma muito natural, de uma forma onde que aquilo não seja algo realmente que não possa ser falado naturalmente com essa criança. Então, eu acho que os pais têm que ter muita tranquilidade, muita sabedoria e não querer realmente ir além do que a criança está pedindo para ela. E quando os pais, quero aproveitar aqui, né, gente, falar das nossas redes sociais, nosso Instagram, @manhãviva, também o nosso Facebook, @manhãviva, coloque lá a sua partilha, né? Como que você, como mãe, você tem informado os seus filhos a educação sexual? Você tem se preocupado com a educação sexual dos seus filhos? Você tem já pensado nisso, né? Como fazer isso? Você tem encontrado medos? Ou quais são as suas dúvidas? Partilhe com a gente, que a gente vai aqui no bate-papo, está respondendo as suas perguntas, tá bom? E eu também quero perguntar uma coisa. Às vezes a mãe fica com aquele medo, né? Ou o pai de falar, né? Como que esse medo pode influenciar na criança? Conforme foi colocado, né? A naturalidade... Nós vamos começar a tomar um cafezinho, sim, viu? Pode sim, respondendo. Tá bom. A naturalidade, Rose, é muito importante nesse momento, né? Os pais não têm que ter medo, porque isso é um processo natural, realmente, que acontece. Então, o diálogo e ele ouvir também o que o filho realmente, o que o filho tem de conhecimento já acerca daquele assunto, para ele partir daquele ponto
e ele avançar um pouco mais. Então, o medo faz parte, talvez por uma formação que esse próprio pai ou essa mãe teve, né? Ou a educação que ele teve quando ele vivenciou, né, esses momentos. Então, ele passa a ter um pouco de medo. Mas se ali, naturalmente, as coisas forem acontecendo de acordo com o tempo da criança, ele não precisa de ter medo, porque é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, isso é vida. Se a gente for pensar, a sexualidade é a vida das pessoas, é o processo da perpetuação, são as relações que se vivenciam, né? Existem vários tipos de sentimentos ali, né, de amores, e é até importante também, quando a gente for falar um pouquinho da adolescência, dos pais entenderem e poder passar para os filhos as diferenças dos amores. Amor de mãe para filho, amor de namorados, de maridos, de irmãos. Então, existem diferentes tipos de amor. Então, depois a gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso. Com também, certeza. tá? E os pais, né, que encontrarem essa dificuldade, também pode buscar uma ajuda, né, Roneida, de pedir uma ajuda, uma terapia também. Sim. Se encontra assim, meu Deus, na minha história eu não fui, meus pais não fizeram isso comigo, tem um certo trauma também. Tem pessoas que às vezes na história tem um certo trauma e passa isso para os filhos. Sim, sim. É engraçado a gente pensar, né, porque assim, é uma dificuldade realmente própria de cada um, dos próprios pais. É importante, assim, às vezes a gente buscar uma orientação terapeuticamente, pode ser também até na escola, como está passando isso, como que a escola orienta também os pais a estar ensinando, a estar educando esses filhos, o que a escola está proporcionando para a criança, ela está mostrando, dando o que de informações, passando que tipo de informações, até para ver se há uma coerência com a formação, a educação, os valores da família também, que são importantes também ali nesse momento. E sem falar ainda, né, de vários, por exemplo, livros pedagógicos voltados para a questão da educação sexual dos filhos, como está se informando. Então, além de estar buscando informações, como está passando para os filhos essa educação, é claro que também um olhar para si mesmo é muito importante nesse momento. Com certeza. E também uma boa ajuda, nós temos esse documento também, a Teologia do Corpo, né, escrita pelo Papa, nosso querido Santo São João Paulo II, que ele vai falar justamente isso, né, vai trabalhar a pessoa toda, né, toda pessoa, toda a sexualidade, porque muitas vezes nós paramos na sexualidade só na parte genital, né, e é isso que o mundo também tem trazido, né, só que todo o nosso ser, a beleza do nosso corpo, né, que Deus nos criou para o amor, né, e que isso tem se banalizado, né? Então, esse livro, A Teologia do Corpo, nós temos em várias livrarias católicas. Aproveito, né, fazer aqui um merchan também aqui na nossa loja da Canção Nova, aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É um livro grossinho, viu, gente? Eu já li, é muito bom, muito importante para você, né, que também trabalha com a formação de crianças, de adolescentes. Isso é uma riqueza, né? Muito importante também para a gente. Mas olha, gente, eu quero agradecer aqui esse bolo delicioso que a Amanda trouxe, né, Amanda? Imagina, também a Vânia veio, trouxe para o cafezinho nosso aqui da manhã. E nós vamos, eu vou servir, quero servir vocês. Qual que você quer? Vou no que eu trouxe. Eu vou cortar aqui, viu, gente? Porque senão vai ficar só enfeitando aqui. Não dá, né? Vocês vão achar que aqui é bolo fake. Não é não, viu, gente? É bolo de verdade. Esse aqui foi a Amanda que fez, né, Amanda? Oi? Isso, obrigada. De cenoura. Esse é um pedacinho aqui, Amanda. Vamos colocar aqui. E a Vânia? Qual que você quer, Vânia? Ai, pode ser o dela. Você experimentar também. Experimentar, né? Uai, a gente tá aí para experimentar, né? Experimentar de todos, né, O que ela Vânia? fez, né? Ué. Mudar o tempero de vez em quando é bom. É verdade. Roneida, você quer desse também? Depois a gente Pode experimenta ser, da pode. Vânia. Isso. Né, A gente Vânia? troca experiência. Realmente, gente, em casa não dá para vocês sentirem aqui o cheirinho, o gosto, né? Televisão ainda não tem essa tecnologia, viu? Mas quem Ainda sabe bem, um dia, né?
Senão ia ficar sofrido em casa, né? É. Só sentir o cheiro e não poder se alimentar, né? Também tem um cafezinho aqui. É bom que mas está incentivando. Pelo menos a visão aqui tá linda e eles vão estar aqui. Quem está em casa fala assim, ai meu Deus do céu, vamos fazer à tarde pro lanche. Passa a receita aqui pra gente. né, Amanda, gente, estou já confundindo aqui o nome da Amanda com a Vânia. Depois a Amanda disponibiliza lá no site, né? Claro, deixo disponível a receita. E eu também gostaria de perguntar para vocês, né? Como que vocês vivem essa experiência de partilhar com seus filhos? Então, eu acho que esse tema ainda é um tabu, né? Mesmo hoje, ainda é considerado um tabu. Não sei se porque na nossa época os pais não falavam sobre sexualidade com a gente, então a gente tem esse medo, igual ela falou. Se o filho te faz uma pergunta, você fica até sem jeito de responder. E às vezes ficava morrendo de medo de perguntar também, né? Isso, e às vezes você fica assim, tomara que ele não pergunte nada, porque eu não vou saber como responder. Eu e o João Vitor, a gente tem uma relação assim, muito aberta, muito próxima. E não é ficar esperando que dia que eu vou conversar sobre sexualidade, que eu acho que não tem. Não tem horário. Eu vou tirar um dia da semana para falar sobre sexualidade. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que até essa proximidade, conversar, deixar a criança se sentir segura, que ela pode perguntar em casa. Então, eu costumo falar muito para ele que assim, que os melhores amigos dos nossos filhos são os nossos pais. Então, que ele pode se abrir com a gente. Então, a gente conversa muito. Às vezes eu vou com ele à missa, a gente tem esse tempo para conversar. Às vezes no carro, voltando da escola. Então, esse momento de filho com mãe, de mãe com filho. Então, hoje, ele tem essa facilidade de conversar comigo, tanto com o pai, sobre essas questões. Então, assim, ele é uma criança aberta com a gente. Então, eu prefiro que seja comigo do que com um colega, porque a gente não sabe como que é na rua, como que é com um colega. Então, prefiro que seja mais aberto e não ter esse medo, esse preconceito de falar. Então, assim, começar às vezes até a gente mesmo perguntar o que você está aprendendo na escola, como que foi a aula de sexualidade, o que você aprendeu, e aproveitar esse gancho para ajudar nesse momento que eles têm tantas dúvidas, né? E não ficar com aquele medo igual foi na nossa época, né? Será que eu posso perguntar? Será que eu não posso? Como perguntar, como responder. Então, acho que tem que ser leve. Ele já fez algumas perguntas para você? Ele já me pegou algumas vezes, assim, desde muito pequeno, o João Vitor é muito curioso, né? Então, ele fazia perguntas assim, por que a baleia não escova dente? Foi começando essas perguntas assim, né? Ótimo. Aí eu ficava, por que a baleia não escova dente? Eu parava para pensar e depois eu dava uma resposta, por quê e tal. E aí foi acontecendo assim, né? Como que eu vim ao mundo? Então, é muito nessa coisa assim, o seu pai e sua mãe namorou. Então, porque a gente ficava assim, foi a sementinha que o médico colocou, mas que sementinha? Então, acho que dá mais dúvida para a criança, vai gerando mais perguntas e você vai se complicando mais ainda. Então, é nessa naturalidade das perguntas e da resposta. Então, a gente namora, a gente se conheceu, foi num belo dia, eu conheci seu pai, depois a gente casou. Eu estava no seu casamento, que aí veio essas perguntas, né? Por que eu não estava na foto do seu casamento? Que ele não apareci na foto? Por que eu não apareci na foto? Tinham várias crianças, né? Por que eu não levei aliança? Não, porque ainda você não existia. Então, acho que tem que aproveitar essa curiosidade da criança e levar na espontaneidade, né? Eu acho que tem que ser gostoso, assim, não pode ser uma coisa assim, ai, que medo de falar sobre isso. Como que eu vou falar? Ficar ensaiando, decorando, eu acho que isso é errado. Tem que deixar na naturalidade. E à medida que eles vão crescendo, e agora ele está com 12 anos, aí já começa a ficar interessado por uma menina, por outra. Então, eu deixo que seja leve. Você já está gostando de alguém, aí ele acaba contando a história, ele acaba contando, você está gostando ou se não, você acha bonitinho ou não. Então, assim, mas ele morre de vergonha, então... Essa história que a Amanda colocou, a importância dos pais contarem a própria história para os filhos, isso tem um peso tão grande, tão assim, significativo nessa formação dos filhos, que eu acho que está aí um início para você realmente começar a dar um norte para a criança, para o filho realmente. Tá? Então, eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, talvez começar por aí, contando a própria história. Muito bem. Gente, nós vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos com esse bate-papo gostoso nessa deliciosa mesa de café da manhã. Até já. Estamos de volta aqui com Manhã Viva, gente, que já provei um pedacinho de bolo, tomei um cafezinho aqui no intervalo, viu, gente? Tá saborosíssimo aqui, graças a Deus. Mas voltamos aqui com o nosso bate-papo hoje, conversando como ensinar, né? Ensinar não, né? Como conversar com os filhos sobre a sexualidade, uma educação sexual a partir de dentro de casa. Com certeza,
eu creio que é o mais importante, né, Roneida? Sim. Já começar desde criança, desde o centro, o seio materno. Eu acredito que os filhos vão crescer com mais leveza, né? E vai dar menos trabalho para os pais, não vai dar, não? Essa proximidade, né, eu acho que isso facilita bem essa relação, porque o vínculo de confiança, quando ele existe dentro de uma família, as coisas fluem melhor, mais positivamente, né? Então, uma abertura realmente para ouvir. O que a Amanda estava colocando, né, a respeito do tabu, que a gente até conversou um pouquinho aqui no intervalo, por que hoje, às vezes, muitos filhos não conseguem se abrir com os pais, né? Porque existe o tabu, e isso foi passado lá dos nossos pais também, porque quando se tinha alguma dúvida, queria saber alguma coisa, nossa, era muito complicado, né? Conversar, não tinha tanto acesso. Não tinha. E aí parecia que era algo errado, né? Que o sexo era errado, que a sexualidade era algo errado. Então, aquilo ali foi passado pra gente, e ainda, eu falo que é um exercício que nós, pais, mães, nós temos que fazer, realmente, de tentar ter realmente essa flexibilidade, essa abertura, né? Abrir a mente realmente para essa nova geração que está vindo aí. E, na realidade, essa educação que a gente hoje está tentando passar para os nossos filhos mais aberto, com certeza, para os filhos deles, para os nossos netos, isso vai ser passado de uma forma muito mais natural ainda. O importante é isso, é pensar que a questão, esse desenvolvimento sexual, né, a sexualidade, ela é algo natural que vai acontecendo naturalmente. Né? Então, eu acho isso muito importante a gente estar posicionando, sim. E aí vem várias perguntas depois também, né, em relação a isso. Mas vamos... E a gente já conversou, né, sobre a responsabilidade dos pais nessa educação e também qual é a responsabilidade da escola, porque muitas crianças passam a maior parte do dia dentro da escola, né? Qual que é a responsabilidade da escola nessa educação? Sim, olha só, tudo tem um lado positivo e um negativo. A escola, ela oferece projetos fantásticos para a questão da sexualidade, o trabalho da sexualidade com as crianças. Só que o que vai, às vezes, deturpando esses projetos? São as próprias crianças, de acordo com as informações, de acordo com a educação que cada uma vai trazendo de casa também. E o que essas crianças hoje também têm acesso? Porque se a gente for pensar hoje, a internet, né, é uma porta aí para tanta coisa, muita coisa positiva, mas também muita coisa negativa. Então, eles aprendem de uma forma deturpada, né? Então, a gente precisa de ter muita atenção, ficarmos atentos realmente ao que a criança está vendo, o que ela está aprendendo. Juntamente com a escola, por exemplo, projetos escolares, os pais estarem também sabendo o que está sendo trabalhado, como está sendo trabalhado. Então, uma proximidade da família com a escola, né, é muito importante também nesse momento. Né? O que realmente... Porque, às vezes, tem famílias que não concordam com algumas coisas que estão sendo dadas na escola. Já tem famílias que já nem sabem o que está sendo dado. Então, assim, eu acho que essa proximidade mesmo, e de estar buscando informações, às vezes até com profissionais também, às vezes troca de informações com pais também, eu acho que isso é muito rico também e ajuda muito nessa formação também, nessa educação que os pais vão dar para os filhos. Vânia ainda está quietinha aí, né, Vânia? Quietinha. Mas você como mãe, né? Quantos filhos você tem, Vânia? Hoje eu tenho 3, né? E eu tô com uma sobrinha adotiva. Nossa, olha que legal. Ela está com 10 anos, já vai fazer 2 anos e meio que ela está comigo. E como que você conversa, né? Como é a educação sexual que você busca ter dentro de casa com seus filhos? Bom, aqui eu já vivi todas as histórias delas, né? Das quais foram colocadas, porque a minha filha mais velha hoje tem 27 anos, vai fazer 28. Então, eu já passei por essas etapas todas. Com 2 moças, né, que eu tenho hoje, e um rapaz. Eu, Vânia, não vi dificuldade em colocar situações com eles, porque a gente sempre tenta trazer a informação mais fácil e mais esclarecida, né? Para não dar essa conturbação de informação para eles.
E assim, em questão a minha, eu tive um pouco de dificuldade, da qual a gente estava até conversando, aos nossos pais. Eles também tiveram umas dificuldades deles, das quais não conseguiram diluir isso pra gente, né? Mas, como temos informações, a gente vai em busca dos profissionais, né, das pessoas que estão aí fazendo o melhor, né? E absorver isso para a gente praticar com os nossos. Eu não tive dificuldade nenhuma de esclarecer isso para os meus, sempre que eles tiveram as histórias, né, das quais eles têm vivenciado com eles. Eu não tive nenhum desses problemas, não. Graças a Deus, foi bem tranquilo. Ah, que bom. Bem Roneida, tranquilo. também perguntando, né, para você, a importância dos pais estarem se monitorando. Hoje as mídias sociais, né, são muito fortes, né, como a gente estava conversando. Os pais, é importante eles fazerem esse monitoramento, ver onde os filhos, o que os filhos estão acessando. Olha só, é sempre importante os pais estarem atentos, não só para as informações vindas da internet, outras informações também, porque é a fase, o adolescente, é a fase que eles têm a necessidade de ter amigos, né? E essas informações que estão sendo também passadas pelos amigos, faz parte também. Então, eu acho que a base familiar, né, os valores que foram passados, a formação, a educação que vem lá de trás novamente, eu vou sempre voltar nessa questão, na educação básica mesmo, né, de formação desse indivíduo, porque a base, quando você tem ali os seus filhos próximos, existe diálogo, existe um amor, existe um vínculo de confiança, uma relação mesmo de confiança. Nesse momento, por exemplo, que ele vai receber informações, sejam boas ou ruins da internet, e principalmente a gente se preocupa com as ruins, né? Se essa criança, se esse adolescente tem uma boa base, ele vai saber discernir um pouco mais o que está chegando de informação para ele. Ele mesmo vai saber filtrar. Vai né? saber filtrar. É verdade. Vai. A criança, ela já tem um potencial já de censura, de saber o que é certo e o que é errado a partir de 8, 9 anos. É claro que saber o que é certo e errado dentro das condições e das experiências deles. Dependendo daquilo também que foi construído dentro dele. Exatamente. Que o pai e a mãe Exatamente. construiu, despertou nele, né? Então, ela já sabe ali o que ela está fazendo de errado, o que está fazendo de certo, né? E aquilo ali já dá também uma base para ela ir construindo quando chega aí na puberdade, quando chega aí, entra na adolescência realmente, para ela saber ali o que ela está recebendo. Ambiente. Ambiente é algo também que influencia muito, né? Então, vamos pegar aí uma criança, um adolescente que vive num ambiente de mais estímulo sexual, para a questão mesmo, né, mais erotizado, vamos falar assim, ela, consequentemente, ela também vai ser mais erotizada, ela também vai ter esse... Vai despertar muito mais rápido. Ela vai crescer assim, né? Com essa... Então, assim, vai muito mesmo do ambiente também que ela vivencia, né? Dessa família, enfim. Sabe o que eu acho? Hoje a gente precisa preocupar tanto com as coisas que acontecem, porque tem grupo de WhatsApp, tem Instagram. Então, o pré-adolescente, o adolescente, ele tem essa necessidade de se inserir e ser aceito. Às vezes porque ele é diferente ou ele é igual, enfim. E os nossos filhos estão vendo isso o tempo todo. Então, para ele ter o discernimento de saber se não, eu não vou fazer isso que eles estão fazendo, porque isso não é correto, isso não está certo. Então, o que a gente costuma passar muito para o João Vitor é o seguinte: pensa se a sua mãe e seu pai faria isso. Tudo que for acontecer, se você vê, se o seu colega falar, faz isso, que é legal, fala assim, não, peraí, minha mãe e meu pai faria. Não, minha mãe e meu pai, pelo que eu conheço, eles não fariam, então eu não vou fazer. Então, é muito nessa linha do que o pai e a mãe, que são o reflexo para o filho. A gente está em casa o tempo todo com eles, é referência. Como se sentar à mesa, se agradece ou não, se vai na casa de um colega, porque eles vão conviver com outras famílias, com outras pessoas. Então, assim, talvez a educação que eu dei em casa não é a mesma que o colega vai ter na casa dele. Então, essa preocupação a gente tem que ter. Como que é a educação do outro na casa do outro? Então, ensinar para ele, até para eles se defenderem, saber falar assim, não, isso é certo, isso não. Porque agora começa... é muita informação, é muita novidade. Então, assim, ele fica assim, será que eu posso fazer isso? Eu posso entrar na onda do meu colega? Não, isso eu não posso.
meu pai não faria. Então é bem por aí, assim. E entra até a questão do respeito ali também, né? De passar a importância do se respeitar, para ela poder ter o respeito, né? Ele ou ela ter o respeito do outro também. Com certeza. Então eu acho que quando se tem esse respeito, eu acho que é importante realmente a gente ver o que a gente pode estar contribuindo ali, né? E o que vai ser o certo e o errado. Tá? Gente, você sabe o que é Teamstar? Pois é, o que vamos acompanhar agora neste VT. Puedes verlo todo de otra manera porque estás acostumbrada a que en el colegio te digan unas cosas y luego ves aquí otra perspectiva y me ha ayudado a respetar más a los chicos o a respetarme a mí misma. Es un programa que o te enamora o te desenamora. Yo creo que vale la pena el Teamstar porque los jóvenes están esperando. A mí me han contado cosas en el Teamstar que, por ejemplo, en el colegio no había ni siquiera oído. No había oído a un profesor nunca hablarme de esto, ni a mis padres hablarme de esto, de muchas cosas que se trata en el Teamstar. El Teamstar valora mucho la persona, es el núcleo fundamental, se parte de la persona y esto es una parte fundamental del Teamstar. ¿Quién es la estrella? ¿Quién me lo puede decir? Silvia, ¿quién es la estrella? Tú eres la estrella, muy bien. María, tú también eres la estrella. Isabel, pero nosotros aquí vamos a decir que tenemos 5 puntas. 5 puntas, 5 partes de nosotros mismos, ¿eh? No solo somos parte física, ¿verdad? Estamos entendiendo a la Por ejemplo, persona, si ¿vale? entra por aquí Con una espiritualidad, Carlos, con una inteligencia, con unas emociones, que forma parte de una sociedad. Todo eso es la persona completa. esa parte que no se ve, lo espiritual, hace referencia a lo que tenemos dentro, al alma, al corazón, lo que decimos el corazón, ¿verdad? Eso es lo que nos va también a ayudar a poder pasar al otro, a poder amar. El tiempo de la adolescencia es un tiempo de cambio, un tiempo de preparación para la vida adulta. Y es una etapa en ese sentido importantísima, porque si una persona se desarrolla en su plenitud es precisamente en la vida adulta, y si no vive una adolescencia adecuada, pues pone un poco en entredicho, en peligro este futuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en qué nos parece que es destacable o que nos llama la atención en los hombres, en nuestro caso, en los chicos. ¿Vale? Vamos a trabajar y vamos a dibujar, ¿vale? En este mural lo que vemos, lo que nos parece, lo que nos llama más la atención, lo más característico de las mujeres. Yo creo que no es una pérdida de tiempo tratar el tema físico entre los jóvenes porque ellos creen que lo saben, que lo controlan, pero la verdad es que la experiencia dice que no. Estos son los folículos que están creciendo y este es el folículo. Luego me gustó mucho también ejercicios que hicimos de cómo teníamos el ciclo, a conocernos a nosotras mismas. Y el resto del folículo se queda en el ovario y se llama ahora cuerpo lúteo. Y después de unos días baja progesterona y estrógeno. Cuando digo que he aprendido a respetarme más a mí misma, me refiero a que me he dado cuenta de que yo valgo y que no soy un objeto, que me tengo que hacer respetar y... Yo creo que el Teamstar me informa sobre cosas que me pueden ayudar conforme voy creciendo. Y en realidad es saber amar, ¿no? Aprender a amar al otro con todo lo que tú eres. Porque yo antes como que no era tan segura de mí misma, sin embargo cuando hice el Teamstar cambió mi forma de pensar totalmente. Gente, que bacana, não é? O trabalho do Teamstar. Pois é, você sabia que isso acontece na Canção Nova? Pois é, a Canção Nova, nós temos aqui um centro de formação das famílias novas e a Fabiana Zambuja, que é da comunidade Canção Nova, assumiu esse trabalho desde 2012, esse trabalho de formação desde o adolescente, que é tão importante. Você ajudando a Canção Nova, você contribuindo com a Canção Nova, nós estamos com 79%, hein, gente? Pois é, falta 21%, vamos correr ao nosso 100%. Você pode nos ajudar através da transferência bancária, você pode entrar no site clube.cançãonova.com e olhar lá todas as nossas contas bancárias, fazer a transferência bancária, nos ajudar para que muito mais pessoas, mais famílias, mais jovens e adolescentes sejam formados. Como é importante, né? Ali no vídeo a gente vê que a estrela, 5
pontas, né, da estrela que é trabalhado. Então, tudo isso você está contribuindo. Mas eu quero ler agora também as participações aqui, gente. Graças a Deus o povo está participando aqui. A nutricionista BH, ela diz, boa semana a todas, melhores para a Gabi, obrigada, será dado. A Delma diz, ótimo tema, estou ligada. A Heloísa Pinheiro diz, ótimo assunto, estou precisando dessas orientações. Sou mãe de menina de 9 anos e já percebi o interesse dela a este respeito. Como fazer? Então, a Heloísa, acho que nós já estamos respondendo aqui, né, Roneida, as suas dúvidas. Também aqui a Patrícia Duarte diz, tem um filho de 9 anos e outro de 4 anos e não sei quando devo falar sobre sexo com eles. Sei que precisamos ter cuidado sempre com nossos filhos e este assunto abordado no programa vai ajudar bastante. Beijos. Beijo para você também, viu, Patrícia? Bom, temos mais uma participação aqui que eu vou ler, peraí, que é a Xia Alexandre. Quando os filhos começam a descobrir seus órgãos genitais e tocá-los, como lidar com essas coisas? O que dizer? Porque é muito difícil explicar para eles, Roneida. Sim, olha só. Exatamente, a gente começou, eu dei uma pinceladazinha, né? Mas se a gente for pensar resumidamente, é agir naturalmente, porque aquilo faz parte da descoberta, é natural, é o desenvolvimento natural da criança. Ela precisa de conhecer o corpinho dela e sempre os pais devem lembrar, quando as crianças são menores, não existe, a sexualidade é diferente da sexualidade erotizada, que é da nossa cabeça, que é da cabeça já dos adolescentes. Então, não é a mesma sexualidade que nós vemos. Então, não faz mal nenhum a criança se tocar, porque ela está se conhecendo. É claro que se o que é importante que os pais façam nesse momento? Da mesma forma que se ensina uma criança ir ao banheiro quando ela quer fazer xixi, que ela quer fazer cocô, ou seja, ela vai no espaço privado, ela não fica no meio, ela não fica ali no social. Então, a gente também tem que ensinar para essa criança que também, quando ela quiser se conhecer, se tocar, também é um momento dela. Isso serve até para a questão mesmo da sexualidade mais tarde, porque quando já vai para a relação, para o ato sexual, também precisa de ter uma privacidade para isso. Então, a criança, ela começa a ser educada lá atrás também, quando pequenininha. Tem os momentos mesmo, realmente. Então, a gente precisa de estar passando isso de uma forma muito natural, tá? Para ela não ficar espantada e assim, achando que é algo errado. Com tá bom? certeza. Gente, vamos para mais um brevíssimo intervalo e já voltamos mais batendo papo sobre educação sexual. Até já, espero você. Manhã Viva de volta e hoje estamos falando sobre algo muito interessante, muito importante, que é sobre educação sexual nos filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, não deixe para depois, né? Depois que eles crescerem, serem adolescentes, eles vão aprender na escola. Não, começa dentro de casa. É o que nós estamos aprendendo aqui com a Roneida, que é psicopedagoga, está nos orientando. Você que ligou a TV Canção Nova agora, estamos conversando sobre este tema que é muito importante, né? Nós estamos com tempo rapidinho aqui, né? Mas a Roneida também está disponível, né, Roneida? Sim. Tem aí o endereço das suas mídias sociais. Quem tiver alguma dúvida, que quiser esclarecer, claro, né? Você está à disposição para ajudar, né? Exatamente. A orientação. Eu tenho um grupo também de adolescentes que eu trabalho também exatamente com essa formação, porque é uma fase onde que os adolescentes têm tantas dúvidas. Né? Esse projeto meu surgiu exatamente por isso. Eu observava dentro do consultório que as dúvidas eram muito parecidas, né? Adolescentes diversos, de diferentes lugares, escolas, né? Famílias diferentes, e que as dúvidas eram sempre as mesmas. E aí eu pensando, eu falei, gente, eles estão precisando de uma orientação realmente, coisas básicas do próprio desenvolvimento mesmo, da adolescência. E junto, eu trabalho muito com os pais, em orientação para pais também. Porque exatamente essa escuta, esse acolhimento que tem que ser feito pela família, e é a família que dá esse suporte, os amigos são importantes, muito, para a formação, eles estão formando, né, terminando aí a formação da personalidade, então eles precisam de um grupo
Grupo para eles se identificarem. Opa, esse grupo eu pertenço, por quê? São parecidos, têm comportamentos parecidos, então eu quero fazer parte desse grupo. Pode chegar num determinado momento que aquilo ali já não faz mais parte do universo dele, porque ele já transformou, então ele busca, ele migra para outro grupo, ele busca outro tipo de identificação. E aí vem tantas dúvidas, são tantas coisas que eles precisam, que é um momento realmente de que eles ficam perdidos. Eu falo que eles não são nem crianças e nem adultos. Eles estão ali num buraco negro em busca de algo que nem eles sabem bem o que é. Então, Gente, tá aí a importância da informação. Muito obrigada, viu, Roneida? Obrigada também, Amanda. Vocês ficam aqui, viu, ainda degustando dessas coisas deliciosas. Nós vamos ali para o artesanato, né, Vânia? Vamos lá. Vai nos ensinar a fazer um jogo da velha. Isso mesmo. De Joaninha. Isso. Olha, gente, que gracinha, Joaninha. Nós temos aqui as joaninhas, temos as abelhinhas e temos as opções das florzinhas, das quais pode estar fazendo as brincadeiras, né? Olha que bacana. A hora que estiver brincando com o joguinho, vai descontraindo as crianças, né? E vai tentando. É uma ótima opção, né, para a mãe, né? É. Já ir conversando, puxando o assunto com o filho, né? Isso, vai se identificando ali, né? E automaticamente vão conversando sobre tudo, né? Com certeza. O que você vai precisar desse material? Hoje nós vamos precisar de massinha para biscuit, né? Na cor preta, que eu vou fazer, vai ser a joaninha, tá? Na cor preta, vermelha para as asas. Eu trouxe aqui, foi para abelhinha, mas talvez o tempo não dê, mas nós vamos focar na joaninha. Então vamos lá. Vamos lá? Mão na massa. Mão na massa, literalmente, né, Rose? E elas ficam bonitinhas, gente, olha. Ficam. A Podem brincar à joaninha, vontade. a abelhinha. Hoje eu trouxe a balança para mostrar que a gente pesa. Nossa, corretamente. É, porque às vezes eu já trago tudo medido, né? E às vezes pode criar uma dúvida aí a de balancinha é bem pequenininha. Ela é bem de precisão, ela pesa de 0,1 grama a 500. Olha. Então é bem precisa mesmo. Precisa mesmo. Que eu já falei que em outros programas que eu tive aqui, que é tudo pesado, né? Para fazer cálculo na hora da sua venda. Então, para o corpinho da nossa joaninha, nós vamos precisar de mais ou menos, deixa eu ver aqui, umas 10 gramas. Coloquei 8 gramas. Aí, mais um pouquinho. Fechei com 10. Nossa, certinho. Vendo? Parece um celular, né? Essa balança. Parece? Você curte, né, Rose? Bonitinha. O biscuit, eu já deixei assim bem esclarecido que ele inicia com bolinha, né? Coxinha. Coxinha, lembra da coxinha? Lembra das coxinhas. Então, nós vamos fazer uma coxinha bem gordinha, ó, que é o corpinho dela. Tá dando pra achata assim um pouquinho, né? Faz assim, tipo uma gota. E vamos para as asinhas. As asinhas são duas medidas de 3 gramas. Ó, 2,5. Gente, tudo direitinho. Tudo direitinho. E se errar um pouquinho, vai ficar o tamanho diferente? Não fica muito, não. É aquele velho ditado, um para mais ou um para menos não faz muita diferença. Não pode ser com muito... Se errar um pouquinho... É, faz o mesmo lance, tá vendo? Bolinha para coxinha. Uma aí, coxinha com essa, pequenininha. Com essa ferramenta aqui, eu vou introduzir aqui, fazer uma leve cavadura aqui, que é a asinha dela, ó. E já pode posicionar no corpinho dela, ó. Que bonitinho. Ó. A gente fica falando, meu Deus, o que vai sair aí, né? Ó. Já vai... Já é a asinha da nossa joaninha, ó. Ai, que bonitinho. E mais um pouquinho de preto, que dá aqui mais ou menos umas 2 gramas. Ó, 2 gramas, tá vendo? Tirar só um pouquinho. Que é a frente dela aqui, a cabecinha dela. E como que você sabe a quantidade, vai no corpinho, tudo isso? Ah, isso aí você que bola aqui você de vai acordo inventando. com onde que você vai colocar. Se for uma peça maior, você coloca uma massinha maior. Se é uma peça menor, você vem com menor quantidade. E como que a pessoa que está em casa, ela vai saber fazer essa diferença, Vânia? Qual que é a dica que você dá? Olha, eu dou a dica seguinte. Primeiro você tem que ter a base. Onde eu vou colocar?
Entendi. Entendeu? E você vai colocar numa caixa grande, você vai colocar para lembrancinha. Que é pequenininho. Aí, a partir daí, é que você tem um norte do que você, né, o tamanho certinho que você vai colocar. Porque senão pode já a pessoa fazer uma asa maior que o corpo, a cabeça maior que a asa, aí não vai dar certo, né? Aí, ficar com cabeça grande não dá certo. Não pode, senão fica desigual. Tem que ser bem bonitinho, né? Aqui eu vou usar 2 pedacinhos de fio de nylon preto. Ele é grossinho, ele né? Ele é 60 milímetros, que você acha em casa de pesca. Aí é só introduzir aqui, ó, que é a anteninha dela. Ó. Aí, já tá pronto, gente. Olha que bonitinho. Prontinha a joaninha. Rapidinho, hein? Tá? E a abelhinha é o mesmo processo, porém, só que no corpinho da abelhinha, eu abri um rolinho de massinha preta e colei fazendo as listrinhas dela. Né? Vamos fazer uma abelhinha, então? Vamos, dá tempo? Dá tempo. Vai rapidinho. Que aqui não precisa, então, nem usar tinta, né, Vânia? Não pintou precisa. nada. Isso aqui é uma coisa bem prática, para você fazer rapidinho. E principalmente porque eu trabalho muito com produção. Então se a pessoa quiser depois pôr um olhinho e pintar, ela pode ficar à vontade, né? inovar o jeitinho dela. E igual essa joaninha que tá aqui, né, na cadernetinha, que é com olhinho, com boquinha, com narizinho. E a gente também tem outras opções, que aqui é um jogo da velha, que eu montei na caixinha de MDF, bem simples também, ó, tá vendo? Qualquer artesão consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer. É aquilo que eu falei com você, vai do tamanho onde nós vamos colocar. Entendeu? Se fosse uma caixa menor, seria menor. Exatamente. Igual temos aqui, tá vendo? Com os meninos e as meninas, você pode estar jogando no jogo da velha. Não tem problema, era pra você fazer isso. Eu baguncei, mas eu vou fazer meu jogo da velha aqui, viu? Isso, vai lá. Vamos ver se vou achar aqui a outra bonequinha. Eita. Vamos achar aqui a igualzinha. Isso aí é pra interagir mesmo os meninos com as meninas. Que legal, né, gente? A gente adulto vira criança, né? Aí, ó, já fechei meu jogo da velha. Aqui, ó, é o que eu falei. A gente fez a coxinha igual a da Joaninha, né? E vamos colocar o pedacinho pretinho. Pra fazer aquela listinha da abelhinha. A listinha da abelhinha. Ó, que belezinha, gente. E eu faço muito essas peças para lembrancinha de aniversário, com caixinhas bem pequenininhas, porque as crianças levam para casa. E vai brincar com seus irmãos, com seus amigos e vai interagindo. Esse aqui eu vou deixar aqui para fazer uma cabecinha aqui. Já vou deixar uma cabecinha pronta, porque eu já mexi com preto aqui. Vamos deixar ela pronta. E é tudo medido, Tudo medido. Que aí aqui eu consigo calcular valor, né? Como que você põe aí o valor, né? Pelo peso? É porque assim, eu compro a massa dela, eu vou ver quanto de massa eu vou gastar, né? Faço a divisão de valores e calculo a peça depois de pronta. É o mesmo processo da Joaninha, ó. Faz uma coxinha, usa uma ferramentinha para auxiliar na cavidade, ó. Você viu que eu nem cola não precisei de usar, porque a massa ela é tão tá fresquinha, tá? Não tem muita necessidade de cola. Mas havendo necessidade, é só usar a colinha branca. Que ela já adere. Ó, já fiz só aqui, espera né? secar um pouquinho só depois, espera secar. E põe as anteninhas põe a anteninha. Também. E essa caixa de MDF também acha em qualquer loja de artesanato? Bem tranquilo, aí a pessoa pinta. Tamanhos variados. Eu não sou experta em MDF, mas eu consegui fazer, consegui pintar. Nossa, ficou muito bonitinha. Pintei ela bem básico de bolinha. mesmo, pintei ela básico, bem a caráter e ao tema, né? E fiz esse aqui de biscuit, né? Abri as tirinhas, fiz. Gente, então a Vânia é uma artesã. E olha, não só, né, as abelhinhas que ela faz, a ovelhinha que ela já ensinou a fazer aqui no Manhã Viva. Tão fofinhas essas ovelhinhas. Eu tenho 3 ovelhinhas, fica ali na minha mesa de trabalho, viu, gente? Até um dia eu perguntei sugestão de nome, né, no Instagram, no Facebook do Manhã Viva. Deram vários nomes, Fofinha, Rosinha. Que bonito, então tem o nome lá das minhas ovelhinhas, viu?
E aqui também, olha aqui o trabalho, né, gente? Olha que bonito também esse bloco de notas, né? Quem é dona de casa, quer anotar ali também a sua lista de compra, né? A mãe, né? Ai, preciso anotar, conversar com meu filho, um lembrete. Isso. Mas, gente, muito obrigada, viu? Quero agradecer mais uma vez, Roneida, a sua presença. Amanda, muito obrigada. Obrigada por esse bolo maravilhoso, viu, Amanda? Obrigada pelo bolo também, Obrigada, viu, eu Vânia? que agradeço. Nós vamos comer ainda, né, Vamos, Vânia? Obrigada pela sua presença aqui no Manhã Viva mais uma vez. Eu que agradeço, querida. Obrigada, gente. Fica com Deus. Obrigada, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.